Entendi. O Carlos Bolsonaro tava em Brasília também. Eu não Eu, tava eu, com ele agora. eu tava com o celular na mão e eu vi um tweet, aí eu peguei aqui de volta. Eu vou ler pra vocês um tweet do Carlos Bolsonaro, que ele fez hoje, tá? Na história do mundo, jamais as piores injustiças resistiram ao tempo. A maldade sempre encontra a resposta. E nenhum ciclo se encerra carregando tanto ódio contra um homem que sempre amou seu povo e atuou dentro da Constituição e entregou mais ao Brasil, mesmo com menos meios. Ele provou diante de todos que é possível fazer muito com pouco. Hoje, foi estraçalhado ao atropelo da lei, assim como milhares de brasileiros que tiveram seus direitos violados. Essa conta não fecha na história. Não pode fechar. É impossível que a verdade permaneça soterrado. É impossível que a perversidade e o sadismo triunfem. Enquanto o Senhor dos Exércitos vela pelos bons e pelos sentimentos mais puros do ser humano. Eu confio. E aí tem a foto do Carlos chorando, né? O Carlos. Cara, É, o Carlos foi o cara que estava mais positivo na reunião do partido. Você acredita nisso? é mesmo? Assim, nesses momentos, né, a questão da liderança, ele é muito importante. Uhum. Nesses momentos de dificuldade, né? E a forma como o Carlos falou, com esperança, com dizendo, ó, isso aqui é uma fase, né? Isso aqui vai acabar, a gente vai resolver. Isso me fez muito bem. Eu não sei, né, o quanto que as pessoas que estão assistindo aqui vão lembrar, mas, cara, depois da eleição do Lula, na posse dele em janeiro, eu fiquei assim meses, cara, com aquilo na cabeça, né, um pensamento negativo que, porra, vai dar tudo errado. Mas com o tempo a gente vai trabalhando tanto, a gente vai se dedicando tanto, a gente vai reforçando tanto a nossa fé na liderança que passa, cara, e que você começa a entender que é um processo que a gente vai sobreviver, né? O, o Carlos, eu acho que ele é o cara com a emoção mais visível dos três irmãos ali, dos quatro irmãos. Ele é o Renan estava lá também hoje. Eu acho que o Carlos é o cara mais transparente em relação à emoção dele. O Flávio, né, o Eduardo é um cara mais durão, o Flávio é durão, o Renan é durão, mas o Carlos, ele é. Você sente nas palavras dele, na escrita dele, a emoção que ele tem para falar sobre isso. Eu me sinto da mesma forma, cara. Eu acho que é uma injustiça, assim, sem tamanho. Não tem injustiça no mundo que dura para sempre, cara. Sempre acaba. E vou te falar, pro cara que fez a injustiça é sempre uma merda. A Michelle, ela teve um coração muito maior do que o meu. Não sei se você vai lembrar da manifestação do 15 de novembro, que ela subiu no carro de som e falou que rezava pelos ministros, cara, para que Jesus tocasse no coração deles e que perdoasse eles. E eu sou uma alma menos evoluída, bicho. Eu sou um ser mais bruto. Eu tenho uma raiva gigantesca e eu sei que o fim desses caras vai ser muito triste, de verdade. Assim, a história mostra isso. O opressor, ele sempre se dá mal, cara. Não tem uma história, um cara na história que tenha se dado bem, sendo, sendo um ditador. Aproveitando isso, Paulo, pra gente caminhar aqui pro final, me fala uma coisa. É, tá, você falou sobre a anistia. O esquema é votar a anistia. Se vota na terça na Câmara, na Câmara e quarta no Senado, a gente tem o projeto. Mas aí a gente depende do Hugo Mota, como você falou. Primeira coisa. É, Segunda coisa, como que tá o projeto da anistia? tá. Como que ele foi redigido? Vai ser ampla, geral e restrita? Então tem dois textos, né? Tem o texto, me lembra, do Crivella, tá? Que é o texto que a gente votou urgência. Então, quando a gente vota urgência, a gente não vota uma urgência genérica. A gente vota a urgência de um texto, né? Um texto. Ó, esse texto aqui é urgente, beleza? Sim. Beleza. Então, a gente votou a urgência do Crivella, que é uma anistia ampla.
Aí foi dada a relatoria de plenário para o Paulinho da Força. Tá? Paulinho da Força pegou o texto e mudou, né? O que o pessoal chama hoje de dosimetria. Não existe dosimetria, tá? Dosimetria é uma fase da aplicação da pena que faz parte da sentença. Então não tem como a gente fazer um PL, né, um projeto de lei, e falar assim, ó, a pena para esse crime agora vai ser tanto. Tá? O que a gente tem que fazer é alterar a lei que prevê o crime em abstrato e dizer, ó, tudo bem, essas pessoas foram condenadas a tanto, mas agora a pena para esse crime é essa daqui, que é pequenininha, então a gente vai alterar a pena daquelas pessoas. Isso é possível fazer, isso que o Paulinho da Força quer fazer. Mas os 311 que votaram, votaram no texto do Crivella, o Aham. texto anterior. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um destaque de preferência. Então, beleza, tem esse texto do Crivella, tem esse texto do Paulinho da Força, a gente quer o do Crivella, e aí vota nesse. Isso é possível, só precisa ter voto suficiente. Tá? Esse é o nosso plano, é destacar o texto do Crivella e votar o texto do Crivella. Vai para o Senado. O Senado pode modificar, mas se o Senado modificar, tem que voltar para a Câmara dar a última palavra. A Câmara dando a última palavra, vai para o presidente da República. Como é anistia, eu acredito que eu posso estar errado agora, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que vai para a sanção presidencial. Posso estar errado, pode ser que não tenha sanção, tá? De qualquer forma, mesmo em havendo sanção, a gente pode derrubar essa sanção. Então, no fundo, a anistia está na mão do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Na Câmara, a gente já tem os votos. No Senado, eu acredito que a gente tenha também. Isso está sendo muito bem construído pelo Flávio lá. Então, a minha perspectiva é positiva. Só tem que fazer acontecer. 311 votos, é isso que a gente precisa. Não, a gente precisa de 257, que é a maioria. Mas a gente já tem. A maioria absoluta, não é 2/3. Eu. Puta, agora. Não, se for a Eu acho maioria, que. for a maioria, Eu acho que são só 257, que é a maioria. agora só a Tá? gente já precisa do Hugo Mota, então. É. E olha só, você sabe que a promessa do Hugo Mota para ter o apoio do PL na eleição para presidente Era a era anistia. pautar o PL da anistia. Então ele tem que cumprir com a palavra dele.